O meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da cidade mais linda do mundo, Santa Leopoldina, Espírito Santo. Vamos aos fatos. O presidente Bolsonaro entrou com uma DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo possa explicar a sua interpretação quanto ao artigo 5º da Constituição Federal, que todos sabem, mas vale a pena relembrar. Artigo 5º é aquele artigo que trata das garantias fundamentais e individuais do cidadão brasileiro, a qual, no seu artigo 2º, diz o seguinte, abre aspas, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, fecha aspas. Nesse artigo e nesse parágrafo, trata-se da liberdade de expressão, de opinião, como algo sagrado e intocável. E todos sabemos que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, vem ignorando esse artigo e promovendo censuras, prisões, cerceamento de opinião, com base num falso argumento de que está combatendo as fake news. Senhoras, senhores, essa medida tomada pelo Bolsonaro é a mais acertada de início por um governo como o dele, democrático e legalista. Não teria outro caminho, no primeiro momento, a ser tomado que não fosse esse. É bem verdade que muitos apoiadores, muitos brasileiros que odeiam o Supremo Tribunal Federal, odeia os ministros do Supremo Federal, melhor dizendo, e apoia o governo Bolsonaro, quer que o presidente pulasse com os dois pés na porta do Supremo, desse um tapa na mesa e mudasse as regras. Não é assim que funciona. Tem que buscar os meios legais à exaustão. Embora sabemos que onde há um sistema ditatorial e tirano, os seus membros, os seus beneficiários, como nesse caso os ministros, conhecem as leis, mas não as respeitam e nem as praticam. E há um ditado que diz o seguinte, abre aspas, aquele que se mantém num poder pela espada cairá. Fecha aspas. O que eu quero dizer com isso, senhores? A medida do Bolsonaro é importante, é legal, com base nos princípios da democracia e respeitando a independência dos poderes, mas a história já nos mostrou que aonde há tirania, ela só chega ao fim e só cai pela força. Quando se deixa de lado as regras constitucionais e legais e usa a força como um meio necessário para conter a onda de tirania que se implantou. Foi assim no Iraque de Saddam Hussein, foi assim na Alemanha de Adolf Hitler, foi assim na Líbia de Muammar Gaddafi. Ou seja, senhores, de início se usa os meios legais. A história já mostrou. Não estou dizendo que eu sou a favor ou sou contra. Não quero interpretar isso como uma apologia à violência. Eu estou contando fatos históricos. A própria história já mostrou que todo e qualquer poder tirano só chega ao fim pela força popular. De outra forma, eles não põem um fim ao sistema. Espero, torço e rogo a Deus que essas medidas as quais Bolsonaro vem tomando possa ter efeitos práticos e verdadeiros. E se tiver, vai ser a exceção, porque a história mostra o contrário. Então, senhoras e senhores, o que a gente vê do Supremo Tribunal Federal na pessoa dos seus ministros
em especial Alexandre de Moraes, é uma prática tirana, boçal, ditatorial, que não respeita os princípios democráticos, que eles não se fazem guardião da democracia e, querendo ou não, eles constituem um verdadeiro bando a atentar à paz social brasileira e querendo, com todo o seu comportamento nefasto, intimidar a nação. Coisa que não vai acontecer. E outro detalhe também. Quando eu dou exemplos de que o poder que se mantém pela força, só pela força cairá, vamos nos remontar a 1789, Revolução Francesa, onde cabeça de príncipes, juízes, reis foram para a guilhotina, porque não respeitava o povo, subestimava o povo, achava que o povo não tinha capacidade de reagir, o povo se rebelou e fez uma mudança radical na estrutura política e cultural daquele país, a França, através da Revolução Francesa. Então, senhoras e senhores, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa dos seus membros, é preciso dar um freio de arrumação, voltar àquilo que é o seu papel constitucional, ou seja, se fazer guardião da Constituição e procurar não subestimar o povo, porque tudo tem limite. A continuar assim, a continuar dessa forma, eu não quero dizer que eu ouvi de alguém que essa é a posição que eu defendo. Não, é um processo natural. Se o Supremo Tribunal continuar da forma que está, com certeza poderá estar se desenhando no Brasil a mais nova versão da Revolução Francesa. Aí, nenhum ministro terá aonde se esconder. Nenhum ministro vai conseguir se defender, porque contra um povo unido, ninguém consegue brigar. Quando o povo se une num processo de revolução para mudar o país, as suas estruturas, e fazer até um acerto de conta com seus algozes, nesse caso, os ministros e alguns políticos, esse processo se transforma esse processo revolucionário passa a ser como água de morro abaixo e fogo de morro acima. Só Deus pode segurar. Não subestime a paciência e a passividade do povo brasileiro. Tudo tem limite. Tudo tem limite. E os ministros precisam voltar ao local de origem constitucional, porque eles podem, da forma mais dura, descobrir que estão entupindo o pino da panela de pressão em pleno fogo aceso. E isso é preocupante. Tudo que não queremos é um banho de sangue no nosso Brasil, um acerto de contas, de vingança, ou uma revolução ou guerra civil, o que quer que seja, que venha trazer dor e sofrimento para os nossos brasileiros. O Brasil precisa de paz. E essa gente, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal, precisa ter juízo e vergonha na cara, proporcionando, de forma a proporcionar que essa paz venha a ser alcançada. Ok? Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.